Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo inteiro. Para quê? Para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. Jesus hoje nos reúne em torno de si para nos apontar o caminho da vida feliz, caminhando confiantes e esperançosos nele. Na contramão dos apelos do mundo é que encontramos a felicidade. Apesar das inevitáveis aflições, tribulações, sofrimentos, conflitos, para ser discípulo de Jesus, precisamos deixar de lado o coração endurecido e não fazer outras exigências a não ser a de viver a boa nova anunciada. As leituras deste domingo nos propõem uma reflexão sobre o reino, a sua lógica. Mostram que o projeto de Deus, o projeto do reino, roda em sentido contrário à lógica do mundo. Nos esquemas de Deus, ao contrário dos esquemas do mundo, são os pobres, são os humildes, os que aceitam despir-se do egoísmo, do orgulho, dos próprios interesses que são verdadeiramente felizes. O reino é para eles. O reino de Deus é para aqueles que abrem o coração. Deus, defensor dos pobres, Deus, defensor dos pequenos e oprimidos e daqueles que o mundo despreza, se coloca sempre do seu lado. Ele nunca nos abandona. Na primeira leitura, leitura de Sofonias, o profeta Sofonias, ele denuncia o orgulho, a autossuficiência dos ricos, os poderosos, e convida o povo de Deus a converter-se à pobreza. Os pobres são aqueles que se entregam nas mãos de Deus, com humildade, com confiança, que acolhem com amor as suas propostas e são justos e solidários com os irmãos e irmãs. O nosso texto, ele começa com um apelo à conversão. Para o profeta Sofonias, conversão significa objetivamente justiça e humildade. O Deus que se revela na palavra, o Deus que se revela na interpelação de Sofonias, é o Deus que não pactua com os orgulhosos e prepotentes que dominam o mundo e que pretendem moldar a história com a sua lógica. A primeira indicação que a palavra de Deus hoje nos fornece é esta: o nosso Deus não está onde se cultiva a violência e a lei da força, nem apoia a política dos dominadores do mundo, mesmo que eles pretendam defender os valores de Deus e da civilização cristã. Os valores de Deus não se defendem com uma lógica de imposição, de violência, de apelo à força. Atenção à história e aos acontecimentos sempre que alguém se apresenta em nome de Deus a impor ao mundo uma determinada lógica. Temos de desconfiar bastante. Deus nunca esteve deste lado e esses nunca foram os métodos de Deus. O profeta Sofonias garante: para os prepotentes, os orgulhosos, chegará o dia da ira de Deus, e nesse dia serão os humildes e os pobres que se sentarão à mesa com Deus. O salmo responsorial deste domingo, o Salmo 145, 146, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, é o canto de ação de graças ao Senhor, defensor dos que não têm defesa e dos que não têm voz. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Na segunda leitura, a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo denuncia a atitude daqueles que colocam
a sua esperança, a sua segurança em pessoas ou em esquemas humanos e que assumem atitudes de orgulho de autossuficiência. E convida os fiéis, os crentes, a encontrar em Cristo crucificado a verdadeira sabedoria, sabedoria que conduz à salvação e também à vida plena. O caminho cristão não é uma busca de sabedoria humana, mas uma adesão a Cristo. E a Cristo crucificado, o Cristo do amor, o Cristo do dom da vida dele, que é um dom total. Nele manifesta-se de forma humanamente desconcertante, mas plena e definitiva, a força salvadora de Deus. É aí e em mais nenhum lado que os coríntios devem procurar a verdadeira sabedoria que conduz à vida eterna. A teologia aqui apresentada por Paulo nos diz que o Deus em quem acreditamos não é o Deus que só escolhe os ricos, os poderosos, os influentes, os de sangue azul para realizar a sua obra no mundo, mas o nosso Deus é o Deus que não faz acepção de pessoas e que quase sempre se serve da fraqueza, da fragilidade, da finitude para levar avante o seu projeto de salvação e libertação. Não se trata aqui de valorizar romanticamente a pobreza ou de apresentar Deus como o chefe de um sindicato de classe operária a reivindicar o poder para as classes desfavorecidas, de maneira alguma. Trata-se, sim, de revelar o verdadeiro rosto de um Deus que se solidariza com os pobres, que com os humildes está, com os humilhados está para levantar, com os ofendidos, com os explorados de todos os tempos e a todos oferece, sem distinção, a salvação. O evangelho deste domingo, Mateus capítulo 5, apresenta a magna carta do reino. Proclama: bem-aventurados os pobres, os mansos, os que choram, os que procuram cumprir fielmente a vontade de Deus, porque já vivem na lógica do reino, e recomenda aos fiéis a misericórdia, a sinceridade de coração, a luta pela paz, a perseverança diante das perseguições. Essas são as atitudes que correspondem ao compromisso pelo reino. As bem-aventuranças que neste primeiro discurso Mateus coloca na boca de Jesus são consideravelmente diferentes das bem-aventuranças propostas por Lucas. Mateus tem 9 bem-aventuranças, enquanto São Lucas só apresenta 4. Além disso, Lucas prossegue com 4 maldições, que aqui em São Mateus estão ausentes. Outras notas características da versão de Mateus são a espiritualização. Os pobres de Lucas são, para Mateus, os pobres em espírito. E a aplicação dos ditos originais de Jesus à vida da comunidade e ao comportamento dos cristãos. É muito provável que o texto de São Lucas seja mais fiel à tradição original e que o texto de Mateus, que tenha sido mais trabalhado. E no seu conjunto, as bem-aventuranças deixam uma mensagem de esperança, uma mensagem de alento para os pobres, para os débeis. Eles anunciam que Deus os ama e que está do nosso lado. Confirmam que a libertação está a chegar e que a sua situação vai mudar. Asseguram que eles vivem já na dinâmica desse reino, onde vão encontrar a felicidade, onde vão encontrar essa vida plena. E no seu conjunto, as bem-aventuranças oferecem essa mensagem de vida, essa mensagem que realmente nos impulsiona à frente, que não nos deixa frágil, que não nos deixa para baixo, mas que nos faz olhar para o alto. Anunciam que Deus está sempre caminhando lado a lado. E confirmam que a libertação prometida e esperada está próxima, está a chegar.
asseguram que eles vivem já essa dinâmica. Por isso, precisamos também nós viver essa dinâmica, aderir a Jesus, ir ao seu encontro, viver com toda a sinceridade de coração e de alma. As bem-aventuranças são para viver, para proclamar no mundo carecido de justiça, de humildade, de mansidão, de paz, de perdão. Aí nós somos chamados a testemunhar cada uma delas. Tornar-se discípulo de Jesus é viver intensamente a fraternidade. Que o nosso amor, o amor ao próximo, seja um forte motivo para que Jesus acolha todos os demais. Senhor Jesus, rogo-te pelos teus discípulos para que vivam a mensagem libertadora das bem-aventuranças e ensinem a cada um de nós, homens e mulheres, o caminho da felicidade. Senhor nosso Deus, refúgio, fortaleza, escutai as orações da vossa igreja e fazei-nos acolher o que realmente vale aos olhos, não do mundo, mas aos vossos olhos, ao vosso coração. Que cada um de nós permaneça fiel ao espírito dessas bem-aventuranças a cada dia de nossas vidas. E a todos vocês, tenham um bom, abençoado domingo.